Bem-vindo a mais uma história, onde a batalha de um homem contra as crueldades do mundo militar se transforma em uma luta pela dignidade e a busca por justiça inesperada. Isso não é tecnicamente minha vingança, mas é uma vingança que pude ver de perto e me alegrar, além de participar um pouco. O contexto é a maior parte da história, então isso pode ser um pouco longo. Aviso de gatilho para automutilação. Eu estava na Marinha e estacionado na base de submarinos em Connecticut. Eu tinha um amigo que conheci no treinamento básico e estávamos na mesma turma na nossa escola de formação. Treinamento para o trabalho na Marinha. Vamos chamar esse amigo de Bill. Agora, Bill não era o cara mais em forma. Ele era baixo, meio gordinho e usava óculos. No entanto, Bill era muito inteligente e, como o técnico de sonar que ele deveria ser, teria sido incrível. Ele tinha uma maneira pragmática de ver as coisas que eu realmente valorizava em um amigo, e sei que isso o teria tornado bem-sucedido se ele tivesse conseguido ir para a frota. Enquanto estávamos na escola, tivemos alguns praças que eram bem durões. Eles conseguiram se convencer de que eram super soldados, apesar de o nosso trabalho naquela área ser bem nerd. Você é escolhido para esse trabalho por causa das suas habilidades em matemática e informática, não pelo número do seu levantamento de peso. Mesmo assim, eles estavam sempre focados em estar em forma e treinando o tempo todo. Fazíamos treinamento físico 3 vezes por semana, e enquanto a maioria de nós conseguia acompanhar, Bill frequentemente ficava para trás nas corridas ou não atendia ao que esses dois idiotas acreditavam ser o padrão. Para ser claro, Bill cumpria os requisitos mínimos de condicionamento físico. Ele apenas não se esforçava tanto quanto esses caras. Observação para outros veteranos da Marinha, ele ganhou a moeda M-Hipon por quão duro ele se esforçou no PT no que o visitou. O resultado foi que eles constantemente menosprezavam e humilhavam Bill. Chamavam-no de gordo, preguiçoso e de tudo que você pode imaginar. Diziam que ele deveria se matar, o que você quiser. Eles estavam sempre no pé dele, apesar de ele passar nas avaliações. Em algum momento, Bill se esforçou demais e machucou o joelho. Ele informou esses praças que estava machucado e que tinha sido visto pelo médico da base. O médico o colocou em serviço leve para que o joelho pudesse se recuperar. Ele tinha documentação para comprovar. Eles decidiram ignorar isso e o ameaçaram dizendo que o expulsariam se ele não fizesse os treinos. Então Bill continuou se esforçando, se machucando mais e sua saúde mental só piorava. Durante meu tempo na Marinha, você não tinha realmente serviços de saúde mental. A única pessoa com quem poderia conversar sobre isso era o capelão. Para quem não sabe, o capelão é o líder religioso, geralmente um pastor, padre ou rabino, que se inscreveu como oficial comissionado. Nossa capelã era a mulher mais doce que você já conheceu, mas como capelã, ela tinha o posto de capitão, oficial de alta patente. Então Bill marcou uma reunião com a capelã para falar sobre as coisas. Quando Bill informou os praças que ele faltaria à aula no dia seguinte para a reunião com a capelã, eles gritaram com ele e o humilharam ainda mais. Chamaram-no de covarde, inútil, não apto para a marinha e tudo mais que você pode imaginar. Convenceram Bill de que ele estava sendo fraco e que a capelã não se importaria com seus problemas, que ninguém se importaria. Prometeram tornar sua vida ainda mais difícil se ele não aparecesse no dia seguinte. Então ele cancelou a reunião. Aparentemente, a má sorte bateu, e naquela noite sua namorada também terminou o relacionamento. Ela não valia seu tempo ou dinheiro, mas ele não conseguia ver isso. Naquela noite, acordei com uma ligação de Bill às 3 da manhã. Eu não conseguia ouvir nada e perguntei várias vezes: Bill, você está aí? Você está bem? Não seria a primeira vez que eu receberia uma ligação bêbada de um dos meus amigos depois de um dia pesado como o de Bill. Os marinheiros são conhecidos por afogar suas mágoas um pouco. Eventualmente percebi que era uma ligação acidental, bêbada, e desliguei, voltando a dormir. Eu ainda me arrependo dessa decisão. No dia seguinte, o caos se instalou. Eu e alguns outros amigos recebemos ligações da ex-namorada de Bill, informando que ele estava no hospital porque cortou o próprio pescoço. Aconteceu que alguns de nós receberam aquela ligação das 3 da manhã, mas Bill não conseguia falar na hora e estava meio fora de si devido à perda de sangue. Terminamos o que tínhamos que fazer na base e corremos para o hospital. Quando chegamos lá, a capelã estava saindo e a encontramos no corredor.
Ela conversou brevemente conosco para dizer que Bill estaria bem e que não esqueceria disso. Eu nunca vi uma expressão no rosto de alguém que expressasse tão exatamente uma fúria crua e sem filtro. Isso nos pegou de surpresa porque ela era uma mulher pequena, doce e amigável. Mas o olhar em seus olhos, você podia ver que ela queria que alguém pagasse por isso. Ela queria vingança, e nós sabíamos que ela tinha o tipo de patente que poderia conseguir. Visitamos Bill, que mal conseguia falar, mas nos contou a história do que tinha acontecido, o que estava pensando na hora e como estava feliz por não ter dado certo. Aparentemente, estava tão frio que o sangue coagulado do lado de fora de seu pescoço formou uma espécie de patch que o manteve vivo o suficiente para que os paramédicos o encontrassem e o levassem para o hospital. O médico disse que ele perdeu a carótida por cerca de 1 milímetro. Uma semana se passou e não ouvimos nada até sermos convocados pelo chefe do comando de treinamento, o chefe desses praças. Ele disse que queria verificar como estávamos e garantir que não havia outros problemas com esses caras, que ele não estava ciente e que estávamos todos ok. Eu avisei sobre uma bronca que ele me deu alguns meses atrás, que eu realmente havia sido prejudicado por esses caras que mentiram para ele. Meus amigos citaram alguns outros exemplos deles, sendo pessoas geralmente ruins e desonestas. Eu não acho que isso importasse. Acho que os destinos deles já estavam selados e estávamos sendo solicitados para mais munição para enterrá-los. No dia seguinte, eles não foram encontrados e fomos apresentados a novos instrutores que assumiriam nosso treinamento permanentemente. Após a aula, eu decidi passar e perguntar à capelã o que aconteceu. Ela me disse que nunca tinha ficado tão enojada com as ações de um marinheiro quanto com esses dois caras que convenceram alguém a não ir vê-la. Ela se emocionou um pouco, lamentando não ter tido a chance de ajudar Bill antes de sua tentativa. Na visão dela, foram esses dois que precipitaram e possibilitaram a tentativa de Bill. Então, sobre a vingança. A capelã me disse que foi até o almirante responsável por toda a base e exigiu a dispensa imediata deles. Ele concordou. Ambos os praças foram processados e receberam dispensas desonrosas. Não consigo lembrar da acusação exata que ouvi que foi citada, mas sei que a Marinha tem um jeito de registrar besteira no papel quando busca um resultado específico, especialmente oficiais em níveis tão altos. Basicamente, eles não recebem benefícios do VA de jeito nenhum. Foram expulsos da moradia da base em que viviam e provavelmente só encontrariam trabalho em um posto de gasolina ou em serviços informais em algum lugar. Também sei por alguém que foi expulso que a Marinha paga apenas um bilhete de ônibus para te levar de volta para casa, não para sua família ou para seus pertences. Quando você tem uma dispensa assim, nenhuma empresa com contratos do Departamento de Defesa pode te contratar. Isso inclui o McDonald's, porque eles têm lojas em bases por todo o país, Taco Bell, Subway, etc. Nenhum deles vai te dar um emprego. Eles não podem e não querem de qualquer forma. Então eu não sei para onde esses caras foram ou o que aconteceu com eles. Mas eu sei que suas vidas foram irrevogavelmente arruinadas. Um deles tinha cerca de 18 anos de serviço, então estava a 2 anos da aposentadoria e perdeu tudo. O outro estava com cerca de 12 anos, então também perdeu muito. Onde quer que eles estejam agora, eu ficaria muito surpreendido em saber que estão ganhando mais do que o salário mínimo. Quanto ao Bill, bem, ele se recuperou totalmente, recebeu uma dispensa médica, que é uma dispensa honrosa que significa salário dia 5 pelo resto da vida, benefícios completos e um encaminhamento para um conselheiro em seu estado de origem assim que voltasse para lá. Tudo pago pela Marinha. Nós perdemos contato ao longo dos anos, mas vi no Facebook que ele se reergueu, se tornou policial e se casou. Adzou. Para aqueles que apontaram, as dispensas deles foram realmente OTH, mas eu não queria ter que explicar a diferença ou fazer as pessoas pesquisarem. Sempre usamos desonroso coloquialmente para OTH-BCD, porque todos significam que você foi expulso e que sua vida vai ser uma droga. Mas não, eles não passaram por um CM completo ou cumpriram pena, mas ouvi dizer que eles foram levados a julgamento e perderam. Também vi alguém apontar que Bill não receberia 100% de assistência médica por seu pescoço. Isso também é verdade que ele não teria, mas eles o registraram por causa do joelho, pois estava basicamente ossos um contra o outro por dentro. Eu acho que decidiram fazer um favor a ele
e não registrá-lo como dispensa por saúde mental. Esta foi nossa história do dia. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no nosso canal e curta esse vídeo.